Conexão Ciência. Bem-vindo ao Conexão Ciência. Na série da vez, vamos conhecer os 3 porquinhos. Mas não tô falando dos da fábula, tô falando dos 3 porquinhos da sociologia: Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Por mais que eles sejam considerados o tripé da sociologia, eles pensam bem diferente uns dos outros. Eu não sou a melhor pessoa para explicar a teoria desses pensadores, mas conheço alguém que tira de letra. É a professora Renata Oliveira dos Santos, do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Prof, vamos começar a série falando sobre Emile Durkheim. O que você tem a dizer sobre ele? Emile Durkheim foi um sociólogo francês, né? Ele vem de uma tradição ali das ciências da natureza, né? Influenciado pelo Auguste Comte, influenciado pelo Spencer, mas ao mesmo tempo ele vai romper um pouco com essa tradição, porque ele vai dizer, olha, eu preciso criar uma ciência, né? Ou criar os métodos para uma ciência que se distancie dessa questão dessa ciência da natureza. Então ele fala, eu preciso criar este método, né? E aí é um dos clássicos dele, de livros clássicos da autoria dele, é a questão das regras do método sociológico, porque ele diz, a gente já tem várias ciências, né? O Augusto Comte já tinha identificado isso. A gente já está falando da biologia, da astronomia, né? A gente já está falando da química, mas em um determinado momento a gente precisa falar dessa sociedade. Claro que naquele momento o Augusto Comte cria o que ele chama de física social, né? Ele vai ainda flertar com outras ciências e tal, mas o Durkheim vai falar, é a hora da gente pensar uma ciência que possa estudar o indivíduo em suas relações sociais. E a essa ciência se dá o nome de sociologia, né? Então é o estudo da sociedade. Mas de que maneira? O estudo da sociedade a partir das relações que os indivíduos formam dentro dessa sociedade. A gente diz que o Durkheim vai criar a chamada sociologia funcionalista. Para ele, a gente vive numa sociedade que precisa ser pensada como coisa material mesmo. Assim, os comportamentos humanos, as relações humanas precisam ser pensadas como coisa. Então, nesse sentido, ele vai falar assim: olha, a gente vive dentro de uma sociedade que ela é funcional, como se ela fosse um organismo vivo. As pessoas estão interligadas e se uma falhar, ela falha aquele organismo, né? Essas falhas ele vai chamar de desequilíbrio, mas ele também vai dar o nome de patologia social. Ele vai dizer, olha, quando a gente está dentro de uma sociedade em que os organismos, os órgãos dessa sociedade, alguns deles vai falhar, a gente cria então essa ideia de uma patologia, né? Algo que vai desequilibrar essa sociedade. Por isso que para eu ter uma sociedade equilibrada, segundo o autor, eu preciso de cada vez mais de leis, eu preciso ter uma moralidade muito bem posta, eu preciso ter a ética muito bem colocada, porque aí eu consigo equilibrar essa sociedade, né? Ele vai dizer, olha, existem várias coisas que acontecem e que são normais para uma sociedade. Entretanto, quando isso começa a sair do controle, eu começo a pensar nisso como um desequilíbrio, né? Então, para a gente ir conhecendo um pouco mais do autor, ele é um autor que pensa a pesquisa com uma neutralidade do pesquisador, de maneira objetiva, né? Ele vai promover pesquisas que vão ser comparativas, analíticas, mas está muito no campo da lógica, né? Do campo ainda do positivismo, ali uma retirada, mas ainda no campo muito da certeza. Para ele, é a sociedade que vai moldar o indivíduo. Né? Então ele vai falar assim: existe esse coletivo, e esse coletivo é que vai modelar o meu indivíduo. Então, esse coletivo vai fazer com que o indivíduo pense, haja, fale, entenda aquela sociedade. Então, para ele, a gente é muito influenciado dentro dessa relação, que é uma relação entre indivíduos. E aí, as nossas conexões, vamos dizer assim, é que vai mantendo o equilíbrio ou não dentro dessa sociedade, né? Ele cria um conceito a partir dessa noção de que a sociedade precisa ser vista como coisa, que é o conceito de fato social, né? E aí esse conceito de fato social vai estar dentro do livro Regras do Método Sociológico, aonde ele vai dizer assim: para ser um fato social, ele tem que ter 3 características. Ele chama de coerção social,
de exterioridade e de generalidade. O que significa isso? Ele diz assim: se eu pego algo para analisar das relações humanas, das relações do indivíduo em sociedade, desse coletivo que vai para o indivíduo, eu preciso ver se isso se encaixa dentro dessas três características, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para a nossa casa, ela é cheia de grades, muitas vezes. A gente coloca essa grade por segurança. Mas a gente foi, de alguma maneira, induzido a colocar essas grades, porque a gente está numa sociedade cada vez mais insegura, mas porque alguém pode roubar a nossa casa. Então, na possibilidade de alguém roubar a nossa casa, a gente já faz o quê? A gente já coloca grade. E isso é uma coação, né? Uma coerção social. Ou seja, a pessoa que talvez venha roubar a minha casa vai fazer com que eu procure uma segurança que eu nem sei se eu vou usar. E isso está exterior de a mim, né, eu posso falar assim: "Ah, mas eu não quero essa grade aqui". Isso não vai significar que a grade é desnecessária. Eu me lembro uma vez que eu viajei para a Irlanda, e aí foi muito interessante, porque os caixas eletrônicos, eles ficavam na rua. Assim, tipo, você estava andando, de repente um caixa eletrônico, é uma máquina incrustada numa parede aleatória no caixa da rua. E aí eu me lembro do meu amigo dizer assim, hoje em dia eles estão começando a repensar a segurança, e agora eles querem fazer cabines independentes para que as pessoas tenham a segurança da retirada do seu dinheiro. E nós demos risada, porque no Brasil a gente já usa esse tipo de cabine como proteção. Mas para eles ainda, naquele momento, isso era 2017, não era importante. Só que eles começam a perceber que há outras pessoas que elas querem fazer, já não tornar mais tão segura essa retirada, então eu vou coagir, né? Eu vou fazer com que as pessoas façam aquilo, mudem todo o sistema por conta de que um outro possa prejudicar. Né? A exterioridade também está nessa noção de que, assim, em qualquer lugar do mundo que eu vá, por exemplo, vai ter grades, né? E essa é uma generalidade. Então, não quer dizer que aquilo que aconteça aqui no Brasil é só um formato pro Durkheim, um formato nosso, mas é um formato de regras mesmo que a sociedade vai colocar. Né? Então, o fato social, né, é toda forma de agir, fixa ou não, que é repassado de um indivíduo para o outro de geração a geração. Por exemplo, se a gente fala em batizado, né? Em geral, nós somos batizados, principalmente dentro da religião católica, quando criança, quando bebê. E depois que a gente cresce, a gente sai da igreja ou escolhe outras igrejas, escolhe ser batizado de outra forma, enfim. Mas naquele primeiro momento, a minha sociedade definiu qual era a minha religião, como eu deveria seguir e a maneira que ela deveria acontecer. Então, é nesse sentido que ele fala que a sociedade nos molda, né? Ele vai dizer: olha, a sociedade vai determinar o que eu quero, o que eu não quero, e assim por diante. Então, quando eu olho para o Durkheim, eu penso sempre nele nessa sociologia funcionalista, de função mesmo. Qual é a minha função dentro da sociedade? Por exemplo, eu sou professora, né? Quem está ouvindo provavelmente seja alunos, mas eu só posso existir como professora se existir aluno, né? Esse podcast mesmo. Quando eu fui convidada, eu só fui convidada porque alguém falou para outra pessoa sobre eu e falou: olha, pode entrar em contato com ela. O que significa isso? Que a gente vive interdependentes, né? Ele chama isso de solidariedade orgânica. A gente vive em solidariedade, vai criando laços, né? E aí ele fala que a sociedade capitalista vai viver muito nessa solidariedade orgânica, porque a gente vai ser interdependente. Já reparou que a gente não se forma numa coisa só? A gente se forma, por exemplo, em ciências sociais, mas aí eu vou fazer mestrado em sociologia, doutorado em educação, e isso vão me permitindo caminhar em diferentes espaços, mas com uma ideia, né? Então é importante que a gente olhe para essas ideias, né? Então, para o Durkheim, a gente também tem isso, de viver dentro de uma solidariedade. No caso capitalista, dentro de uma solidariedade orgânica. Então, para ele, eu olho para a sociedade e eu tento desmistificar, estranhar essa sociedade a partir do momento que eu olho para ela como coisa. Não estou falando aqui de sentimento, de relações, mas como coisa. Só para a gente terminar, um dos livros mais importantes do Durkheim é sobre o suicídio.
né? Lá já no finalzinho de 1800, ele está trabalhando com essa noção. E para ele, toda vez que eu estou em sala de aula, eu pergunto para os alunos: suicídio é covardia ou é coragem? E para o Durkheim, nenhuma coisa nem outra. Para ele, o suicídio é um problema, um desequilíbrio social. Então, ele vai dizer: eu preciso analisar quais são os fatores e contextos políticos, econômicos, históricos, culturais, sociais que levam esse indivíduo a cometer o suicídio. Então, não é uma escolha só dele, ele é influenciado por essa sociedade. Né? Então, isso é uma questão boa para a gente pensar. Nossa, a taxa de suicídio entre pessoas mais velhas, pessoas idosas, cresceu. Por que cresceu? Né? Não é só uma questão de escolha dessas pessoas idosas, mas também é uma influência, segundo Durkheim, dessa própria sociedade. Bom, a gente podia conversar muito ainda sobre o Durkheim, mas eu espero que nesse primeiro momento eu tenha despertado aí e deixado um gostinho para vocês, para a gente conhecer também os outros autores. Vamos lá? E aí, gostou de conhecer o Emily Durkheim? Pois você não pode perder o próximo episódio para conhecer Max Weber, para quem a sociedade é moldada pelas ações sociais. Conexão Ciência.